Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. No respeito à minha história de hoje, eu quero contar sobre a venda de farinha de trigo. Em um determinado momento, isso tem já mais de 7 anos, e eu estava no auge daquela situação, lembra que eu contei para vocês do frango? Então, e eu entrei num dia, eu estava já em desespero, em aflição daquela situação. Tinha terminado, mas eu estava sem dinheiro, precisando de fazer negócios e não sabia de onde tirar esses negócios, de onde concretizar esses negócios, como realizar esses negócios. Eu estava me sentindo mal, fracassado, triste, chateado, um monte de coisas árdua aí, né? Bem complicado. Acho que você já passou por isso, né? Muitas pessoas devem se identificar com isso. Quando você faz tudo certo, quando você faz o melhor de você, quando você une as pontas, quando tudo fecha, tudo realmente é 100% real, sincero, verdadeiro, e aí você descobre que alguém na operação estava mentindo 100% e você não sabia, ou não era capacitado 100%, ou não era qualificado 100%, ou não tinha a competência da qual se dizia ter, não importa. Eu não estou me referindo ao tema do frango, que isso eu já falei lá atrás, quem quiser depois dá uma olhada aí. Mas eu estou falando, neste momento, é daquela sensação de fracasso, de você falar assim: por que eu não pensei nisso? Por que eu não vi isso? Por que eu não certifiquei isso? Porque a gente nos auto-questionamos muitíssimo. Ainda mais quando você perde amigos, pessoas se distanciam, porque para muitas pessoas é muito mais fácil culpar alguém do que assumir cada uma a sua culpa, né? Estar ali dentro daquela referência. E eu então, naquele auge daquela situação, dentro daquela condição muito triste, um dia em desespero, eu entrei no meu quarto, dobrei o meu joelho e fui fazer uma oração, um desespero. E me deu um insight. E eu fui na internet. Há uns dias atrás eu tinha conversado com um grande moinho que moía trigo e fazia farinha de trigo. E eu tinha conversado com eles e ele me falou: olha, é impossível você vender, você não tem experiência. Nós já estamos há mais de 8 meses no mercado e a gente não está conseguindo vender, vendeu no máximo 200 toneladas, ficou com a sua capacidade de produção 2.000 toneladas mês, acho que é impossível, mas se você conseguir alguma coisa eu te dou X% de comissão. Falei, tá. E eu, naquele momento daquela oração, daquela aflição, que eu tive aquele insight, que para muitos é um insight, para mim foi Deus que tocou o meu coração, e eu busquei compradores de farinha de trigo, mas só que eu tinha buscado outras vezes, mas eu tinha buscado aberto, compradores de farinha de trigo, apareceu 1 trilhão. Eu busquei específico em uma cidade, uma região, comprador de farinha de trigo em São Paulo, por exemplo, e apareceu vários nomes, e eu comecei a ler aqueles nomes, e lá no meio, sei lá, o 7º, o 10º, o 5º, lá no meio daquela página, eu achei um nome de uma empresa, e naquele momento eu me senti comovido a falar com eles. Eu mandei um e-mail, naquele tempo eu não tinha o WhatsApp ainda, eu mandei um e-mail, eu acho que não tinha o WhatsApp, não lembro agora, eu sei que eu mandei um e-mail para eles. O WhatsApp era muito novo e as empresas não usavam como ferramenta de comunicação. E mandei um e-mail para ele, e quando eu mandei o e-mail me apresentando, falando que tinha as farinhas, quais eram os tipos, quais eram as quantidades que eu podia vender, né? Toda a descrição da farinha, e mandei para ele aquele e-mail. Enviei, né? E voltei aos pés da minha cama orar de novo, porque eu estava com muita aflição mesmo. Aí a minha caixa de mensagem fez aquele barulhinho que faz quando recebe, eu não sei se é de vocês, se vocês têm, eu tirei esses barulhos todos, mas fazia aquele barulhinho que a mensagem chegava. E eu terminei a minha oração e fui ver, era ele falou assim para mim: cara, que coincidência é essa? Eu tô aqui agora buscando farinha de trigo, eu preciso, porque o meu fornecedor da Argentina, foi a época que a Argentina boicotou as vendas de farinha de trigo, e eu perdi o meu fornecedor, ele não pode atender minha demanda. Aí a gente conversou um pouco ali, ele me ligou, a gente conversou, e aí ele ficou de volta em outro dia. Mas imagina, você manda um e-mail para uma pessoa, apresenta um produto, o cara responde automaticamente em 1 minuto, liga para você, fala que vai vir comprar, mas você não conhece ele não conhece você, é um pouco ilógico. Mas no outro dia eu levantei muito cedo, lembro da minha mãe, que é uma guerreira, que sempre esteve comigo, levantei muito cedo e
Sentei na área e fiquei esperando. De repente chegou um carro preto, né? Um carro preto. Ele com o seu assistente e nós fomos no moinho. Vou resumir a história para vocês. Eu não tinha condição nenhuma. Naquele dia, eu sentei naquele moinho com aquele senhor e foi feita uma negociação. E ele pagou à vista, 120 carretas de farinha de trigo. 120 carretas de 30 toneladas cada uma. 120 carretas de farinha de trigo. Sabe o que é você anoitecer numa grande aflição e amanhecer com uma outra condição? Foi isso que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu comigo. O que eu quero contar para você no respeito à minha história de hoje? Nós não devemos desistir. Se você está fazendo tudo certo, se você está fazendo o seu melhor, se você está dando o seu melhor, se tudo corresponde para o teu sucesso, não é porque não aconteceu isso que você é fracassado. Não é porque não aconteceu ainda que está errado. Insiste, continua. E se alguém criticar, se alguém zombar, se alguém fizer algum comentário negativo, diga para ele: respeite a minha história, porque eu estou aprendendo a respeitar ela. Respeite a minha história. O que muitas vezes nos sufoca é o nosso imediatista. Nós somos muito imediatistas. Muito. A gente nem começou a fazer e já quer conquistar todas as coisas. Eu estou nessa caminhada. Eu estou nessa busca pela realização dos meus propósitos, como self-coach, como escritor, como palestrante, como orientador de vidas. Eu ainda estou construindo isso. Mas muitas das vezes eu quero fracassar. E muitas das vezes eu me sinto fracassado. E muitas das vezes eu mesmo falo para mim: opa, respeito a minha história. Eu preciso respeitar a minha história. Porque as pessoas não conhecem. Elas não sabem. Elas não têm ideia. É muito fácil julgar o que vê. Mas o que está na essência de cada um, só sabe cada um. Seria muito melhor que as pessoas perdessem 1 minuto, 2, 10, 30 minutos para ouvir a história um do outro. Para ouvir. Para se dedicar realmente. Porque aprenderia muito. Eu tenho aprendido muito com a história dos meus coaches. Eu tenho crescido muito com a história dessas pessoas. E tenho aprendido muito com a vida delas. E tenho aprendido muito com a minha história. Então, na história da farinha de trigo hoje, o que eu aprendi? Primeiro, a fé move montanhas. A ciência fala que a fé e a oração é curativa, é sanativo e é real. Eu já experimentei isso. Segunda coisa que eu aprendi: às vezes não está longe de nós. Não está longe. O meu cliente estava a 250 quilômetros de mim. Ele não estava a 500, 1.000, 2.000 quilômetros. Ele não estava nem numa metrópole. Ele estava numa cidade de 300 mil habitantes. Mas ele ali atendia metrópoles. Às vezes a gente tem que entender essas coisas. Às vezes a gente tem que perceber essas coisas. Outra coisa que eu aprendi é que quando você tem foco, objetivo, meta, quando você tem claro todos esses posicionamentos, eles devem seguir, mesmo que você não tenha alcançado. Não é porque você não alcançou. Perguntaram para Newton: você errou quase 2.000 vezes para descobrir a lâmpada. Ele falou: não, eu descobri quase 2.000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Eu não errei nenhuma delas. E essa é a grande essência de tudo. Aprende o que você tem que aprender. Foca no que você tem que focar. E continua a tua jornada. Quem sabe hoje é o dia de você vender farinha. Quem sabe hoje é o dia de você fechar os seus grandes negócios. De você encontrar aquilo que você está buscando e de você alcançar aquilo que você deve alcançar. Pensa nisso, reflete sobre isso e tenha um lindo dia. Se você gostou, se você chegou até aqui é porque foi interessante, compartilha, aviãozinho, dá like, me segue. E se você quer saber detalhes dessa história, entra no meu PV, no meu direct, e
e a gente conversa, tá bom? Será um prazer aprender com você sobre a sua história. Beijo no coração de todos, tenham um ótimo dia. Tchau. Vamos vender farinha. Tchau. Ficam com Deus.